Continuando o nosso giro para trazer mais repertório para você sobre a escolha feita pelos cardeais nesta quinta-feira, eu converso agora com Andrei Mendonça, mestre em Teologia Sistemática e em Filosofia da Religião pela PUC aqui de São Paulo. Andrei, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite assim, de bate-pronto, estava todo mundo aguardando a fumaça branca sair. E eu quero entender de você, como avalia o Papa a partir das características que temos até agora. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Novamente estar aqui no programa. É um prazer falar com você e com os convidados que estão aí, nossos espectadores. Eu acho que essa foi um conclave muito rápido. Eu havia, acho que na semana passada, previsto que esse não seria um conclave longo, porque, de fato, né, a Igreja precisava, né, tomar uma decisão em relação, né, ao legado do Papa Francisco, em especial, e eu acho que essa escolha ela foi surpreendente. Surpreendente por vários motivos, né? Em primeiro lugar, por não ser um Papa europeu e não ser um Papa, digamos, de outros lugares, né, da Oceania ou da Ásia ou da África, né, como era esperado. Mas sim um Papa que, apesar de ser norte-americano, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, é alguém que dedicou sua vida às missões, especialmente no Peru. Então, tanto que no seu primeiro discurso, né, ele faz questão de falar, né, em italiano, depois falar em espanhol e só por fim, né, na bênção Urbi et Orbi, ele fala em latim. Então, eu acho que isso é muito significativo, essa mensagem que, de certa forma, dá continuidade a algo que o Papa Francisco iniciou, né? E a escolha do nome também é muito importante, né? O Papa Leão XIII, que foi o Papa que fez a transição do século XIX para o século XX, que comandou o Concílio Vaticano I, né, que foi o Papa que, com a encíclica Rerum Novarum, ele conseguiu, né, falar sobre a doutrina social da Igreja, sobre as questões que estavam presentes ali no capitalismo, né, no primeira fase do capitalismo industrial. Então, acho que foi o primeiro Papa a ter a sua voz e o seu rosto gravados, né, na mídia, na época, né, no rádio e no cinema. Então, isso é muito importante, porque há uma continuidade dessas ideias do Leão XIII ao se escolher esse nome pelo novo Papa, né, o Cardeal Prevost, agora Papa Leão XIV. Andrei, eu já volto contigo. Eu aproveito que você já puxou o fio sobre a formação dele, sobre como essas características podem influenciar no seu papado, e chamo novamente o Eliseu Caetano, que vai trazer um pouquinho da biografia. Conta aí pra gente, Eliseu, pra gente depois colocar para os nossos amigos aqui analisarem. Oi, Evandro, muito boa tarde novamente para você e para toda a nossa audiência do 13 em 1. Eu fiz aqui uma pequena bio para a gente tentar entender melhor quem é Robert Francis Prevost, o novo Papa, o Papa Leão XIV. Ele nasceu em 14 de setembro de 1955, aqui no estado na cidade de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele vem de uma família católica de ascendência irlandesa. Sobre formação acadêmica, que é o que o Gani estava falando, ele graduou-se em matemática pela Villanova University em 1977. Essa é uma universidade ligada aos agostinianos. Aliás, ele entrou na Ordem dos Agostinianos em 1977, fez votos perpétuos em 81, só foi ordenado sacerdote em 82, e aí ele se doutorou em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Em 1987, continuou estudando, viu, Evandro? Foi para a teologia patrística em 1990. E aí que começa a trajetória missionária dele no Peru.
Ele dedicou mais de 30 anos ao trabalho pastoral no Peru, especialmente na região norte do país. Ele foi para lá em 1985 para lecionar teologia em Lima, mas atuou bastante em comunidades rurais e indígenas da diocese de Chulucanas, uma das regiões mais pobres do país. Ele focou em educação, saúde e direitos indígenas. Colaborou bastante lá no Peru com organizações locais para combater a pobreza e também o narcotráfico. De acordo com as informações da diocese local, ele promoveu o diálogo entre a cultura católica e as tradições andinas, respeitando rituais ancestrais sem conflito, Evandro, Sim, com a fé cristã. E já eu quero trazer como foi esse período lá dele em Chulucanas e também, é claro, esse impacto do pensamento e do legado dele que agora vem para o papado. Muito bom, Eliseu. Eu vou aproveitar esse trecho que você já nos contou para repercutir também com o Andrei. Andrei, de que maneira que você entende que essas características voltadas a ir à comunidade e também a descentralização do poder da Igreja Católica, seja nos Estados Unidos, embora ele seja americano, ou na Europa, o que isso pode contar sobre a possível gestão do Papa Leão XIV sobre as questões necessárias no mundo todo? Eu acho que essa é uma pergunta central agora, né? Todos estão tentando, buscando, né, respostas para isso. O que eu achei muito interessante foi essa formação dele, né? Ele entra pela via agustiniana e depois ele desenvolve, né, os seus estudos posteriormente dentro da teologia tomista, né, do Tomás de Aquino, que é uma teologia mais sistemática, diferente da teologia agustiniana, que era uma teologia, por um lado, né, mais mística, mas, por outro, também uma teologia de defesa da fé em relação às questões, né, da Igreja ali no século V, quando, né, o Santo Agostinho ele era bispo da Igreja. Então, nesse sentido, eu acho que há uma fusão de duas coisas fundamentais, né? A primeira é o Santo Agostinho como sendo alguém que sempre lidando com um impasse entre se dedicar à vida monástica e ir até a igreja, né, ser um pastor, decidiu ser um pastor, né, mesmo se dedicando aos estudos. Então, eu acredito que esse traço da pastoralidade agustiniana deve permanecer. Aliás, há uma frase muito bonita do Santo Agostinho, que ele diz, né, naquilo que nós convergimos, unidade, naquilo que nós divergimos, liberdade, e em todas as coisas, caridade ou amor. Então, acho que essa frase, né, ela diz muito sobre a disposição do Papa Leão XIV em continuar com o diálogo, né, nas mais diversas esferas da sociedade. Enfim, ele falou bastante de construir pontes, ele falou bastante no seu discurso sobre a unidade da igreja, mas sobre uma igreja que, assim como Deus, deve acolher a todos e todas. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E uma outra questão importante é a sua formação tomista, né? O Tomás de Aquino foi, né, um dos grandes teólogos da igreja, considerado doutor da igreja, né? E ele, em toda a sua obra, né, ele procura sistematizar, ele procura dar digamos, uma moldura à doutrina da igreja, fazendo com que essa doutrina ela seja não apenas uma doutrina para se estudar, mas uma doutrina para se viver, né, para se experimentar na vida eclesiástica. Então, eu acredito que o investimento, né, na doutrina da igreja, um investimento principalmente pensando no legado de Leão XIII, uma das suas cartas pastorais, que incentivava a leitura da Bíblia pelos cristãos, né? Essa é uma questão que
a gente sempre ouve falar, né, que é uma diferença entre católicos e protestantes, né, os protestantes para os quais a Bíblia, né, seria o grande livro, né, enquanto para os católicos, né, o magistério da igreja, a doutrina da igreja, né, os concílios da igreja são muito importantes, mas o Papa Leão XIII, ele começou a incentivar os cristãos, né, a retornarem ao texto bíblico e também os teólogos, né, a retomarem esse prazer, essa dedicação ao texto bíblico junto à teologia, para que a teologia não seja uma teologia como se dizia na Idade Média, né, uma teologia feita na Torre de Marfim, mas que seja uma teologia feita a partir do Evangelho, a partir dos escritos, para o povo. Então, acho que essas são características importantes dessa junção entre um agostiniano e um tomista. Interessante, Andrei. Já volto contigo. Agora eu quero girar um pouco também a nossa reportagem para trazer mais informações, bastidores e também repertório para você depois destrinchar tudo isso para a nossa audiência. Eu vou com o Luca Bassani, que está na sala de imprensa do Vaticano, por telefone, que vai trazer informações para a gente agora. Luca Bassani, qual é o sentimento nesse momento? E as pessoas de fato se surpreenderam com a rapidez com que o nome de Robert Francis Prevost veio à tona? O Papa Leão XIV apareceu? Se surpreenderam sim, Evandro. Inclusive, a gente vê que andando pela cidade de Roma, todo mundo esperava essa decisão para amanhã de manhã ou amanhã à tarde, com a possibilidade de termos a pausa no sábado, caso os 3 dias não fossem conclusivos na votação, né? Já lembrando que a Constituição Apostólica determina que depois de 3 dias é recomendado fazer uma pausa para orações. Então a imprensa já estava se mobilizando para ficar aqui por mais tempo, mas hoje pela manhã a fumaça ter saído antes do esperado já mostrou de certa forma que as votações estavam acontecendo de maneira mais rápida em relação a ontem. Hoje o anúncio foi feito também de maneira rápida, depois do Habemus Papa, o Papa apareceu poucos minutos depois, cerca de 10, 14 minutos depois, algo também positivo, e o que meus colegas aqui da imprensa global têm falado, e é algo que vale a gente ressaltar, o professor também disse muito bem, apesar de ser um americano, nascido em Chicago, uma das grandes cidades, grandes metrópoles dos Estados Unidos, ele fez o discurso em italiano, afinal o bispo de Roma precisa falar primeiro ao povo de Roma e depois a todos os católicos, mas também em espanhol, não utilizou a sua língua materna, o inglês, fez um aceno direto à América Latina, que é a região onde temos proporcionalmente o maior número de católicos, até em números absolutos lá ainda supera o continente africano, a África tende a passar até 2050, mas é um aceno muito positivo para todos os nossos irmãos da América Latina e mostra essa capacidade dele dialogar com diversos povos e construir as pontes que ele mesmo mencionou durante o seu discurso. Agora, muitos se perguntam como será o seu perfil, né? Acreditamos, né, observando como tudo se deu, toda a semiótica, todo o simbolismo por trás do seu primeiro discurso, que talvez não seja um Papa tão espontâneo quanto foi o Papa Francisco. Ele tinha um discurso escrito, um discurso longo, ele se atendo sempre a todas as questões gramaticais, porque o italiano não é a sua língua materna, para ter uma boa pronúncia, preocupado com esses detalhes. Então a gente vê que é alguém bastante metódico na sua visão também de como administrar a igreja, o passado de matemático, acredito que ajuda muito, já era hora de nós matemáticos, modéstia à parte, eu também sendo um, temos um Papa representando a gente, acredito que ele é aquele que pode ajudar o Vaticano a fechar suas contas, a conseguir pensar além das suas portas para continuar crescendo em lugares essenciais como é a América Latina, inclusive colegas da imprensa peruana dando destaque que o Papa é peruano, afinal ele tem a cidadania peruana, por mais que os americanos tenham levado este título inicialmente por ele ser nascido nos Estados Unidos e ter a cidadania norte-americana, em muitos jornais peruanos e colegas aqui do Peru falando, o Papa é peruano, então também estão dizendo isso e é interessante a gente ver esse lado missionário dele, esse lado pastoral que moldou tanto o cardeal Prevost, né, que foi nomeado, foi feito cardeal por Francisco há cerca de 1 ano e meio apenas, mas que teve na sua diocese um trabalho essencial
com várias pessoas e que pode utilizar muito desta sua linha de pensamento, dessa sua mentalidade agora no pontificado, agora comandando toda a Igreja Católica. Eu estou aqui ainda vendo tudo antes de seguir para a praça para tentar mostrar um pouco para vocês a movimentação, se o sinal me permitir. Muito bom, Luca Bassani, se sentindo representado então pelo novo Papa Matemático, comemorando, né, o fato de lidarem bem com números e também com as informações, a exemplo do que acontece com o nosso Luca Bassani. Pode se movimentar aí, meu amigo, assim que você estiver preparado, nos avise aqui que te chamo novamente, você que está aí, no quente, cobrindo de perto.